Fala, gente querida, camaradas do reino, tudo bem com vocês? Eu sou o Gito, sou aqui de Goiânia e da galera do Refúgio. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, 23. Tá registrado que ele falou uma vez assim: quem quiser me seguir, toma sua própria cruz e siga-me. Que negócio doido isso aí, sabe por quê? Porque a cruz, cara, que hoje a gente carrega nas nossas camisetas e nas tatuagens que a gente tem, nos penduricalhos que a gente tem, em cima das igrejas tem uma cruz, e nas nossas casas também, que virou símbolo do cristianismo. Quando Jesus diz isso, era só o símbolo da tortura e da morte, do assassinato que os romanos promoviam a todos aqueles e aquelas que se colocavam contra o império. De modo que quando Jesus diz isso, parece uma parada macabra, assustadora. Que negócio é esse de tomar a cruz e seguir? E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte, meu amigo: tome a sua, não é a cruz de Jesus. Ele teve a dele e você tem as suas. A minha cruz tem a ver com o enfrentamento que vem em toda a minha vida para eu viver. Tem a ver com as minhas frustrações, com a minha impotência, com a minha mortalidade, tem a ver com as minhas fraquezas éticas, morais, relacionais. A teologia dos nossos dias nos diz que a gente precisa pegar toda a fraqueza e lançar aos pés da cruz. E a gente não pode andar com as nossas fraquezas, com aquilo que é intrínseco a nós, que a gente deve pegar tudo isso que a gente considera fraco e que é um problema e jogar fora. E eu vejo um problema nisso, porque muitas vezes a gente vai se anulando, de modo que a gente vai ficando uma figura completamente destruída por uma imagem que querem que a gente tenha e carregue de força, de coragem, de poder, de modo que a gente vai se tornando uma persona que não é a gente. O que Jesus está dizendo pra gente quando a gente precisa pegar a cruz é o seguinte: Jesus está dizendo, não desista de me seguir apesar disso. Não desista de me seguir apesar das suas fraquezas. Não desista de me seguir apesar das suas complicações. Aquilo que você considera que seja ruim em você, a sua cruz. Não me deixe de me seguir apesar disso. Mas carrega essa cruz e vem. Jesus diz que a vida dele toda foi de carregamento de cruz. A cruz de Jesus não foi apenas aquela cruz física do Calvário. Teve a ver com uma existência permeada de fraquezas e de dores. Pensem comigo, o Deus Todo-Poderoso, de repente, ele se transforma no ser humano todo enfraquecido em Jesus de Nazaré. Aquele que chora diante da morte, aquele que se compadece, aquele que tem dificuldades, aquele que se tornou enfraquecido porque ele resolveu se misturar aos humanos, especialmente aqueles mais enfraquecidos pelos sistemas opressores. E o que Jesus está querendo dizer para nós, meu irmão, minha irmã, me imitem, porque eu fui até o fim. Eu peguei a cruz da minha existência e fui até o fim. E a cruz de Jesus não foi aquela do Calvário. A cruz de Jesus foi o seu viver, porque sacrifício mesmo para quem é da parte de Deus não é ser assassinado numa cruz, isso é consequência. Sacrifício para quem é da parte de Deus é se tornar humano e fraco. Um Deus que se auto-enfraquece por conta do amor e vive de tal modo que sua vida só pode levar a cruz física, depois de um carregamento de cruz por toda a sua vida em serviço às pessoas. Meu irmão, minha irmã, a cruz de Jesus não foi o seu fim.
A cruz de Jesus foi o seu viver. Um viver permeado de carregamento de cruz. Gente boa, todos nós temos as nossas cruzes. Eu e você temos as nossas cruzes. E nesse momento eu me lembro de alguém que eu tenho com muito carinho. Eu quis ser missionário por causa desse cara. Ele era um hindu, não era simplesmente um indiano, ele era um hindu chamado Sundar Singh, e que se converte a Jesus de Nazaré, mas que não necessariamente se transforma em alguém com o estereótipo do cristianismo, mas ele continua hindu, com as vestes do hinduísmo, andando para lá e para cá, com as meditações, mas cheio de uma espiritualidade sadia em busca de Jesus. E o Sadhu Sundar Singh conta que uma vez ele foi resgatar um moço que havia caído num desfiladeiro perto do Nepal. Já era tarde da noite, aliás, era tardezinha, e ele estava com medo de que escurecesse. Já era tardezinha, porque ao escurecer a temperatura ia cair ainda mais. E aí, nessa busca e resgate desse moço que havia se machucado numa queda do desfiladeiro, ele poderia morrer congelado. E ele desce lá e com muita dificuldade ele consegue colocar esse moço sobre os seus ombros e subir aquele desfiladeiro e ir caminhando na direção de um mosteiro para que aquele moço pudesse ser cuidado. E é curioso que ele vai caminhando e a temperatura está muito baixa e ele tenta entender o motivo pelo qual ele está conseguindo sobreviver a essa baixa temperatura. E é quando ele percebe que o esforço que ele está fazendo para carregar alguém sobre ele, provavelmente alguém que era mais pesado que ele, estava fazendo com que ele suasse. E o suor do corpo dele esquentava a ambos. Uma vez, um repórter perguntou para o Sadhu Sundar Singh: qual é o maior perigo na vida? E aquele homem hindu, indiano, cheio do compromisso e do amor por Jesus, disse: o maior perigo na vida é não ter nenhum fardo pesado para carregar. Quando eu e você, a gente entende que a nossa cruz é pesada, mas nos dá vida, a nossa cruz é a vida. E nós não devemos pegar tudo aquilo que a teologia diz que é fraqueza e jogar fora, mas nós devemos carregar essa fraqueza na direção de Jesus. Apesar de nós, apesar da nossa feiura, a gente vai carregando e vai caminhando com essa cruz na direção de Jesus. É quando a nossa vida ganha vida, é quando a nossa existência ganha significado. É quando o suor desse carregamento gera aquecimento dos nossos corações. Então, gente boa, eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, pegue a sua cruz, ou sei lá o que é. Pegue tudo aquilo que a religião falou para você que você não podia ter ou ser. Pegue tudo isso e vai com isso mesmo na direção de Jesus. Jesus sabe que você carrega essa derrota aí. Jesus sabe que você passa mão aperto com isso que você carrega a sua vida toda. Mas não desista de ir atrás dele. Ele é bom. Ele também teve a sua cruz. E ele carregou com toda a eficácia. Chorou, teve medo, mas foi até o fim, em amor. O amor é que nos leva à cruz, e o amor é que nos faz levar à cruz. Que todos nós sejamos gente abençoada pelo privilégio de carregar as nossas cruzes. Valeu? Que Deus abençoe você, é nóis, tamo junto, carregando cruzinha daqui, você vai carregando cruzinha daí, e juntos a gente vai vivendo e percebendo o
o amor de Deus, o nosso Pai. Beijão, é nóis.